Reforma administrativa é o tema do Alesp Conecta de hoje. O Daniel Bonatti é gestor público e conta como funciona o tema aqui no Brasil. Fique agora com a íntegra da entrevista. Por onde a gente pode começar falando de reforma para quem não entende muito esse termo? Primeiro, obrigado pelo convite de novo enfim, quando se fala de reforma administrativa, a gente olha para o histórico brasileiro. O mais recente que a gente tem de uma discussão mais aprofundada foi durante o governo Fernando Henrique, né? O ministro Bresser Pereira trouxe a tentativa da gente evoluir de uma administração extremamente burocrática para uma administração mais gerencial, mais voltada para resultados. E aí o que eu estou falando mais dessa definição de reforma administrativa mais restrita, né? Porque num espectro mais amplo, a reforma administrativa poderia estar falando de N coisas que tocam o orçamento, a aplicação do recurso, mas eu acho que nesse caso aqui a gente está falando mais do funcionamento da máquina administrativa, né? Uma reforma da administração pública e seus instrumentos de prestação de serviço público, como se dá o relacionamento do servidor público com a máquina. E esse momento da história do Bresser Pereira como ministro, existia uma tentativa de mudar os instrumentos, diminuir um pouquinho, acreditar um pouco mais na administração pública, diminuindo os controles sobre os processos e aumentando os controles sobre os resultados, né? E eu acho que desde então a gente não tem algo muito novo, né? Mas essa reforma é uma reforma que a gente diz, pensando que as pessoas podem não entender a fundo o tema. É uma reforma de estruturas, de departamentos, quando diz de reforma, de modos de processos com as pessoas que trabalham nas instâncias, porque a gente está falando de servidor público também, Sim. basicamente. Servidor público e sua relação com a lei na prestação de serviço. Então, a gente tem, por exemplo, resgatar o histórico, o manual de administração pública, estudando as reformas, né? Um dos marcos é a instituição do DASP no governo Getúlio Vargas, onde você vai ter a profissionalização do serviço público, onde são criados, formalizados os concursos públicos para o ingresso daquele tipo específico de atuação. Onde você tem regras a serem seguidas por servidor, porque vão alcançar um determinado fim. E aí você tem, aproveitando pegar o espectro histórico para explicar o objeto, né? Então você tem uma série de normas que vai definir aquilo que o servidor vai fazer, aquilo que o Estado vai fazer. E aí depois, né, 60 anos depois, a gente vem para a reforma administrativa do Bresser, que diz, não, eu não tenho que definir o que o Estado vai, como o Estado vai fazer, mas eu tenho que tentar definir o máximo possível o que o Estado tem que alcançar, né? Então aí o que você muda? O papel do servidor público, você muda processos, que hoje a gente tem uma carga de fiscalização e controle muito grande no ato, nos procedimentos de compras, por exemplo, mas a gente não tem uma normatização da qualidade daquilo que se compra. Então a gente tem um processo licitatório que desde o início até a compra, você diz cada passo, cada documento, o que você tem que apresentar. Mas você não se preocupa com a regulamentação da qualidade daquilo que efetivamente você está comprando. Então, a gente está falando de reforma administrativa em conjunto com um tema que a gente já debateu aqui no Alesp Conecta, que é gestão pública. Que, no fim Uma coisa depende da outra. É uma- Ou uma coisa é a outra. digamos assim, a ideia da administração pública está dentro da ideia de gestão. A gestão Tá. é um pouco mais amplo, né? Porque a gestão eu vou trabalhar os atores, a influência desses atores, e a administração estou olhando mais para processo, para estrutura, né? E pros Mas tem que ter insumos alguém eu para vou- gerir tudo isso. Tem alguém Quando que eu digo isso, Sim, né, para as sim. pessoas entenderem, não é um processo, a reforma não é uma coisa assim, que é instituída. Não, a partir de agora tem uma lei que vai ser desse jeito. Não. Vem um processo de algum lugar que você tem que colocar isso em prática, por exemplo, na Alesp. A forma como se vem, por exemplo, recentemente está se discutindo a apresentação de uma reforma administrativa pelo governo federal. Tá. Né? Ainda não se sabe que reforma é essa, mas algumas entrevistas, Que tem alguns gerado um posicionamentos... monte de discussão que eles estão postergando para 2020. Sim, eles, me parece, foi alegado que não haveria ambiente político para isso agora, e eles estão querendo apresentar em 2020. Uma das questões que tem se colocado, por exemplo, é a estabilidade do servidor público, né? Aí fazendo essa distinção da gestão e da administração, Tá. né? Entende-se que a dificuldade de se demitir faz com que o servidor se acomode. Essa é a premissa. Né? Eu não estou dizendo aqui que ela é verdadeira ou falsa. Então, entende-se que se você
flexibilizar a estabilidade ou derrubar a estabilidade, você tende a ter instrumentos maiores de motivação do servidor. Entendi. E isso, como a gente está falando, né, vai ser postergado pelo governo para 2020. A gente lê algumas coisas que eles estão conversando com as bases, né, fazendo toda aquela conversa de bastidor, né, falando o português, claro, conversa de bastidor, para ver até que ponto pode ser feita essa reforma, até que ponto isso não prejudica o sistema em si. Pelo que eu entendi, é isso. Qual que é o ponto, você que, né, conhece tão bem isso, qual é o ponto que está pegando efetivamente? Nosso público saber. O que eu acho, é difícil a gente comentar algo que ainda não existe, né? A reforma administrativa desse governo federal, ela não existe ainda. O que a gente pode olhar um pouco para trás, né? Porque todo governo fez? Todo governo Não, faz? Não. A gente, assim, todo governo faz algumas mudanças que podem impactar no funcionamento, mas eu acho que a gente tem 4 marcos aí que poderiam ser chamados de reforma administrativa na história do Brasil, né? Que é o Getúlio Vargas com o DASP, que é considerada a instituição da administração burocrática no Brasil. Uma certa flexibilidade durante o governo militar, com a criação da administração indireta, com o Decreto-Lei 200. O Hélio Beltrão, com o trabalho de desburocratização, redução dos processos na década de 80, e o Bresser Pereira no governo Fernando Henrique na década de 90, que tenta trazer a ideia de administração gerencial. Que essa foi a última efetivamente no Brasil? Não. Grande, de sim, grande proporção. Que a gente entende como de grande proporção, sim. Você tem algumas mudanças no meio do caminho, uma que começa no Fernando Henrique e termina no Lula, que é a constituição do que a gente entende como controladoria hoje, que ela influencia bastante na avaliação do resultado, porque quando você juntou ouvidoria, corregedoria, auditoria no mesmo órgão, né, você tem instrumentos e informações a mais para poder avaliar o resultado daquilo que você está contratando. Porque um trabalho a corregedoria, por exemplo, eu olho muito para processo, ou da política pública que você está entregando, né? Porque corregedoria eu olho muito para o processo, eu não consigo olhar o resultado, a ouvidoria te traz alguma coisa conceitualmente te traz alguma coisa dessa avaliação. Entendi. Eu estou te perguntando tudo isso porque às vezes fica muito... Não é obscuro o tema, mas às vezes quem não está no dia a dia não entende muito. Reforma administrativa. É pegar um monte de gente, trocar de lugar, fazer alguns cortes e tudo mais. Então, por isso que eu estou tentando puxar aí o que a gente pode trazer que as pessoas compreendam melhor, né? Se existe em todo governo isso, imagino que tem. Tem na esfera federal, tem na esfera estadual, imagino que em cada departamento também isso aconteça, cada um a seu modo, né? Existe uma dificuldade até para a gente, quando técnico, solicitador, preciso fazer uma reforma administrativa, tá? Mas o quê? Porque eu estou falando de gestão de pessoas, eu estou falando de estrutura administrativa. Então, assim, hoje, dado o cenário de crise, né, e é interessante porque recentemente a reforma administrativa, não só nos casos aqui do Brasil, mas casos internacionais, aparece muito em períodos de crise porque eu preciso cortar gasto, né? Tá. Então a diretriz maior é essa: como é que eu faço para reduzir o custeio da máquina? Existe uma percepção da população que a máquina seria ineficiente, né, e com isso eu preciso cortar gasto para poder e melhorar o resultado. Só que a gente olha em demasia, até porque o dado é mais consolidado, né, do ponto de vista do corte de gastos. E aí vem a tentativa: como é que eu faço para reduzir cargos, como é que eu faço para reduzir a ideia de privatização. Por isso que reforma administrativa é ampla e é difícil delimitar. Mas a ideia de privatização poderia estar dentro de uma ideia de reforma administrativa, a depender da forma... Dentro do objetivo que aquele governo entendeu que era melhor para o país, para o estado, para o município, enfim. Sim. Entendi. É nesse caminho. É isso que eu queria entender. Assim, por onde passa? Né? Quem chega lá e fala, não, precisamos de uma reforma administrativa. Primeiro tem que vir um antes, né? Em tudo na vida, o planejamento, tá? Qual que é a minha linha de governo? Isso em qualquer instância, federal, estadual, municipal. É essa. Para eu conseguir ter esses valores, assim, o que eu preciso fazer? Preciso enxugar a máquina? Preciso fechar departamentos? É mais ou menos isso. No português, claro, é mais ou menos isso. Por exemplo, o caso da reforma durante o ministro Bresser Pereira tem um fato interessante. Existe uma dificuldade. Há uma insatisfação na prestação de serviço público pelo Estado, uma insatisfação da população. Que todo mundo acha que é burocrático demais, é devagar demais, demora demais para tudo. Burocrático no sentido negativo, né? Burocrático no sentido negativo. E aí, o que se propõe
como diz o Bresser, né? Vamos alcançar mentes e corações e mentes da burocracia para que a gente não olhe mais com o formalismo do procedimento. Ok, eu tenho que seguir esse procedimento, mas esse procedimento está me levando a um resultado satisfatório? Só que se eu não sigo o procedimento, aí tem Tribunal de Contas, Ministério Público, sociedade que vai me cobrar. Que vão te exigir Por que você não tá faça seguindo? daquele jeito. Né? Então ele tentou, nesse momento, ele tenta criar alguns instrumentos, flexibilizar a máquina, as regras, para que o próprio servidor público esteja mais voltado para o resultado, nem tanto para o processo. Porque não é uma coisa do querer do servidor público estar voltado para o processo, é uma cobrança da sociedade, do Ministério Público, do Judiciário, dos órgãos de auditoria. Né? Falando de novo português, claro, coitado do servidor público que está lá numa mesa atendendo as pessoas ou recebendo pedidos e tal, ele vai conforme as regras que ele precisa seguir do negócio. A culpa não é dele, no fim das contas. Apesar que as pessoas falam assim, aquelas palavrinhas boas para as pessoas, às vezes. Mas não é isso. Assim, você tem que pensar por trás do servidor que está ali na ponta da história. É que a grande dificuldade que tem, quando eu estou falando de direito privado, a minha vida individual no mercado, eu posso fazer tudo aquilo que a lei não me proíbe fazer. Tá. Né? No direito, no setor público, no direito administrativo, é exatamente o contrário. Né? A gente só faz aquilo que está previsto em lei. E a margem de discricionariedade, às vezes, é muito baixa. Principalmente em períodos em que a corrupção é uma discussão dominante. Então, sempre, se há um caso de corrupção, a tendência é vão normatizar o processo. Para que isso fique claro e as pessoas não digam que em algum momento tem alguma coisa complicada. Do ponto de vista do controle, funciona, porque como eu estou normatizando o processo, qualquer vírgula fora do lugar ou qualquer eles podem pegar, procedimento, você não seguiu o procedimento. Tá. Só que a realidade é um pouco diferente do modelo, né? Então, sempre, em tudo, né? Não tem jeito. Então chega num momento que às vezes você segue o procedimento, mas você não está alcançando o resultado. Entendi. E aí as reformas mais recentes, as mudanças mais recentes nos procedimentos, e aí você tem um marco, que é a reforma administrativa gerencial, que é conhecida na academia, que é essa do Bresser, mas você vê uma série de mudanças no meio do caminho que é para tentar flexibilizar, que ela vai dialogando no contexto com essa discussão da corrupção, que vai pedindo para controlar. Então, assim, de um lado do servidor público, eu servidor público, estou preocupado com a qualidade do que eu estou entregando. Eu preciso flexibilizar a regra aqui. Do outro lado, estão aparecendo casos de corrupção. Eu preciso normatizar do outro lado. Essa briga vai fazendo com que a gente tenha o cenário de hoje, para o bem ou para o mal. Entendi. Né? Bom, agora a coisa começou a ficar mais clara pra gente, quem tá ouvindo a gente, quem tá vendo a gente pela web, pela TV. Eu tô conversando com o Daniel Bonatti. Daqui a pouquinho a gente vai voltar, porque a gente tá falando. Já estamos terminando o primeiro bloco. Daqui a pouco a gente fala mais sobre reforma administrativa e outras cositas mais. Nesse primeiro bloco do Alesp Conecta, o Daniel Bonatti falou como a reforma administrativa ajuda o dia a dia da população. Voltamos com o programa de hoje com o Daniel Bonatti, falando sobre a eficiência da gestão pública. E para tentar explicar, que ele já conseguiu no primeiro bloco, explicar muita coisa sobre reforma administrativa, que a gente, né, escuta aquela coisa do todo mundo quer falar sobre tudo, né? Aí todo mundo fala, vamos falar de reforma administrativa, vamos falar de desburocratização, de privatização, e todo mundo, essas palavras da moda, usa a palavra da moda, ninguém sabe o que é. Então vamos explicar para o nosso ouvinte, para o nosso telespectador, quem está assistindo. Eita, palavrinha difícil. Vamos lá, Dani, de jeito fácil. Desburocratização. Se fala tanto em desburocratizar o Estado, o que é isso? De uma forma rápida, né? Seria... Pode até explicar direitinho, não tem problema. Não, depois a gente vai no detalhe. Mas, numa forma rápida, o cidadão tem um desejo, se conecta ao Estado de qualquer forma e recebe a resposta adequada. Ponto. Né? Por que esse tema acaba sendo relevante? Porque hoje a gente não sabe para quem pede, como pede, né? E qual tipo de resposta você vai ter. Então, dá um exemplo. A Prefeitura de São Paulo tem feito um trabalho interessante com os canais de comunicação de entrada da solicitação, criando um canal, só um 156, para poder fazer reunir tudo. Tá. Então, eu ligo no 156, resolvo o problema da CET, problema de zeladoria, etc. Então, é para facilitar a vida do povo. Facilitar a vida do povo. Porque eu como cidadão, eu não tenho... A gente
passou um bloco inteiro para definir o que era reforma administrativa. Sim, Qual que é a porque é dificuldade? complexo. Eu, há 10 anos trabalhando no serviço público, imerso nisso, às vezes não tenho, acabo perdendo a sensibilidade de determinadas coisas são muito bem instruídas e esclarecidas Tá. para mim, que estou Porque nesse você tá serviço ali no público. dia a dia, 24 horas, estudou sobre isso, tá. E aí a gente vai criando um monte de coisa. O cidadão não precisa ter essa percepção. Ele precisa, sim, saber que o Estado presta determinado serviço, ele precisa entrar em contato com o Estado dá a resposta Ele precisa saber que ele satisfatória. liga num 56, ele vai É. resolver a vida dele, não vai ficar 30 minutos esperando. Mais ou menos isso. Exato. Então, a Entendi. desburocratização é isso. Ela começa num trabalho muito básico de dia a dia, de acabar com o papel, por exemplo, você ter a informação, nesse processo de evolução da lei de acesso à informação, que você tem a informação que você precisa, rápido, disponível Isso no site, é significa outro. disponível no site e disponível no celularzinho para você onde tiver fazer. Também. Que ela esteja disponível adequadamente à característica da população, ao contexto. Porque tem uma coisa que é a dificuldade do Estado. Eu, como mercado, posso pegar o celular e meu nicho de mercado usa celular. Tá. Né? Meu nicho de mercado sabe entrar no aplicativo. Ele já tem esse hábito. No Estado, eu tenho que trabalhar para a população como um todo. E nem sempre é a realidade da população como um todo o acesso 24 horas ao celular. Ou mesmo a facilidade de ter o aplicativo. Você precisa de locais físicos que facilitem também, que eu não passe a manhã toda para resolver uma coisa. Locais físicos, servidores preparados. Então, há uma complexidade um pouco maior quando eu trato de serviço público. Né? Então, há uma dificuldade, há uma diferença quando eu falo de desburocratização do serviço público, porque algumas coisas eu preciso manter. Né? O atendimento, por exemplo, em qualquer tipo de prestação de serviço público, né? O atendimento pessoal é difícil você acabar com ele. É difícil você pensar em apesar do futuro ser o serviço eletrônico, para fazer isso no serviço público é complicado, porque muita gente precisa ainda só sente segurança no olho a olho. De ver de ver a pessoa, de acreditar do que vai realmente ir. E aí, como eu estou trabalhando com 100% da população, eu não posso trabalhar para 20, 30, para o meu nicho de mercado. Você tem que entender que a vida toda você tem que entender que... Desculpa, eu te cortei. Não, você tem que entender que a vida toda você vai ter gente que vai ter acesso à internet. Os mais velhos, às vezes, assim, né? Apesar que a terceira idade está super tecnológica, mas, por exemplo, meu avô e minha avó não gostavam... Eles passaram cedo, mas não gostavam de celular, essas coisas. Meu avô gostava de ir lá na prefeitura, pegar o IPTUzinho dele, bonitinho, sendo que podia pegar pela internet. Minhas tias pegavam para ele, a gente, neto. Mas ele gostava de ir lá, porque ele acreditava que, não, eu quero ver o meu carnezinho bonitinho. Então é isso, né? Não tem jeito. Isso acontece hoje no nosso círculo mesmo. Tem sempre aquela pessoa que pagou a conta fora do prazo, ela prefere pagar no banco para ter o canhoto na mão. Tipo eu. Então tem ainda algumas características que são difíceis, cultural, né? É difícil de você virar a chave. Então você tem que usar a tecnologia para melhorar o processo para talvez 90% da população agilizar, para aquela outra população que quer ir ao local também facilite a vida. Eu acho que a grande questão nisso, eu vi isso uma vez de um gestor público, que é a gente entender que o grau de maturidade de uma sociedade ela se reflete na qualidade do atendimento que se dá. E a qualidade do atendimento vai muito da capacidade de empatia, de respeito às limitações da gente como um povo. Né? Então, você não pode comparar uma cidade no interior de um estado pobre com uma cidade como São Paulo, e sua complexidade e sua estrutura. Né? Não tem como. Então, quando eu falo... Aí, voltando para o tema, né? Quando eu falo de reforma administrativa, eu estou falando de prestação de serviço público, da forma. E aí eu tenho que pensar em tudo isso para não prejudicar, né? E, no fim das contas, acaba sendo uma parcela significativa da população, né? Com toda certeza. Então, que eu não posso alijá-las de direito. Muito bem. Esse é o Daniel contando para a gente um pouco o que significa esse bendita palavra, desburocratização. A gente tem um outro ão aí também que é muito comum de todo mundo falar. E está muito em discussão, principalmente nesse ano, e vem sendo discutido muito aqui dentro da Assembleia Legislativa de São Paulo. Privatização. Aí vem uma discussão, né, até anterior, que em momentos de crise, a reforma administrativa aparece com a tentativa de corte. Privatização vem nessa toada. A gente teve um Estado muito inchado, né, nesse período.
nos últimos 100 anos, a gente foi crescendo Uhum. o modelo do Estado até para prestar serviço público de uma maneira, poder desenvolver o país. E a gente adotou um modelo com intervenção estatal, com a preponderância do Estado, né? A gente nunca acreditou muito no mercado. E aí empresas públicas foram criadas, autarquias, para poder subsidiar esse modelo de Uhum. crescimento. Quando chega a crise, eu começo a ver quanto que eu estou pagando para pessoal, para empresa, e aí você começa a questionar, vale a pena? Né? Recentemente, a discussão dos Correios, né, no âmbito federal, apareceu de maneira mais intensa. Uhum. Aí vem a pergunta, vale a pena os Correios prestar o serviço que presta? O monopólio dos Correios está onde? É um serviço que é viável do ponto de vista do mercado? Então, outras empresas entrariam para prestar esse serviço? E aí essa é a discussão da privatização do ponto de vista da reforma administrativa. Aí eu resolvendo todas essas questões, aí você tem uma conclusão. Vale a pena privatizar o Correio? Vai ter gente interessada em comprar o Correio? Porque também na hora que eu penso em privatização, eu não posso só pensar, vou vender. Vai ter Quem gente vai que queira comprar. Não adianta ficar lá, Deus dará, e ninguém entender se vai ficar de um lado, do outro, funciona, não funciona, vai, não vai. E responder essa pergunta é importante porque eu respondo também se ela é viável economicamente. Se ela no mundo, em alguns países é viável, no nosso não é, possivelmente a gente tem um problema de infraestrutura que precisa ser resolvido. Então tem uma questão anterior à privatização que precisa, que aí já entra na lógica de política pública de infraestrutura, de mercado, etc. Né? Mas do ponto de vista da administração administrativa é olhar para essas empresas e ver. Esse é o modelo de Estado que eu quero um modelo que trabalha com postagem, envio de carta, de cargas. Eu quero um modelo de Estado que explora o petróleo, né, que refina o petróleo. Então, assim, são questões para dizer, se eu não quero mais, se isso daqui não é mais estratégico para mim, uma Petrobras não é mais estratégico para o governo como foi durante o governo Vargas que ela foi criada, né, eu posso tirar esse gasto da minha conta para investir em outras coisas, pensando na economia doméstica, né? Eu ia falar justamente, a gente tem que pensar um pouquinho do que a gente faz em casa, né? Quando a gente começa a receber um pouquinho mesmo, a gente precisa entender até que ponto a gente precisa de certas coisas e certos serviços, Exato. né? E também tirar um pouquinho a ideia de que privatização só existe o lado negativo. Tudo tem os dois lados ou não. Dependendo com quem você for conversar, hoje... Sim, cada um tem a sua visão sobre isso, mas na pureza do negócio aí. A discussão ela tá tão acalorada que nada na vida, né, é branco ou preto, né? Então, eu acho muito ruim hoje você falar de privatização para a direita, a privatização é 100% de um positivo. jeito. Você falar para a esquerda Sim, é 100% lógico. negativo. Não existe resposta, tenho que privatizar tudo ou não tenho. Mas uma coisa é fato, hoje a gente precisa repensar o modelo de prestação de serviço público. Tá caro. Né? Eu acho, retomando o histórico de reformas administrativas, eu acho que um diagnóstico que vale ainda hoje para o Estado, do Bresser Pereira, na época da reforma gerencial, é que a gente é um Estado muito inchado na prestação, naquilo que a gente chama de burocracia de nível de rua, aquele primeiro do atendimento. Tá. O modelo Poupa Tempo, por exemplo, vem discutir isso de uma maneira, na prática, de uma maneira saudável. Por que eu tenho um servidor público estável no atendimento de linha, né? Naquele atendimento presencial ao cidadão, aquele cara que recebe? Eu não sei da demanda do serviço público, essa demanda pode variar no tempo, e quando eu contrato por concurso público um servidor, eu tenho ele durante 35 anos. Sim. Então, se eu tenho um funcionário CLT ou terceirizo esse serviço, né, eu assimilo melhor. Por exemplo, hoje a gente tem serviços eletrônicos, não é uma realidade de 20 anos atrás. Eu assimilo melhor, eu posso reduzir esse contingente. Com um servidor público lá eu não consigo. Além do mais, a estabilidade se justifica num ambiente mais estratégico, onde eu vou ter um conflito entre a política e a burocracia. Porque a burocracia é para manter constante aquelas políticas que deram certo em governos anteriores. Então, o que você diz é ter essa junção, se essa é a palavra, unir essa questão do privado, né, dos serviços privados, né, você contrata por CLT ou terceiriza uma parte de um departamento ou de um serviço, e você usa esses servidores
para um outro momento, que seria talvez de planejamento, de se pensar a longo prazo, não ali na ponta. É mais ou menos isso? Só para o Isso, pessoal entender. Você usa essas duas coisas para o bem comum. Por exemplo, pensando no Detran, né, que adotou o modelo poupa-tempo. O atendimento de frente é aquela pessoa que recebe o cidadão e tem aquele atendimento de fundo que é a pessoa que emite o documento. Na hora que eu emito o documento, eu preciso fé pública do servidor. Ele reconhece que aquilo lá, de fato, ele é o Estado dizendo que aquela pessoa tem a licença para dirigir. Então, naquele momento, eu preciso de um servidor. Naquele momento, eu preciso de um servidor. No atendimento de frente, não há necessidade. Entendi. Aí vem a segunda pergunta, porque também não é simples, vou tirar. É mais barato? É mais eficiente? Trabalha melhor a demanda no médio e longo prazo? Trabalha. Então, vamos terceirizar essa parte. Por isso que o poupa-tempo é visto como um programa de sucesso. Né? Eu consigo fazer esse trabalho aqui. Eu consigo ter essa flexibilidade para repensar o serviço no tempo. Né? Eu acho que tem um outro lado, por exemplo, que aí é até mais complexa a discussão. A polícia científica. Né? Há 20 anos, nós tínhamos os principais crimes, eram crimes de sangue. Era homicídio, era latrocínio. Você precisava de alguém ali para testar. Você O que precisava. estava acontecendo. E era alguém que lidava com o morto. Sim. Né? A pessoa estava morta. Nos casos mais recentes, o principal crime que você tem é estupro. Então, eu preciso de alguém que lide, que tenha um trato psicológico para lidar com isso. Com a pessoa. Com esse momento. Com e com esse a pessoa, momento, né? com a pessoa. Que não é de fácil. Então, assim, só que eu contratei esses caras há 20 anos. Eles estão acostumados com outro tipo Eles estão acostumados com outro tipo. Como operacional, né, da coisa. Aí vem uma outra pergunta. Dá para fazer a gestão de pessoas desses peritos e transformar esses caras que trabalhavam com crimes de sangue em um crime mais delicado, que eu lido com a vítima, que eu tenho que... Então, aí, por exemplo, essa é uma discussão que seria interessante de fazer. Eu não tenho instrumentos hoje técnicos, não tenho conhecimento para fazer essa discussão aprofundada. Mas é uma discussão válida. Entendi. Né? E que entra dentro de tudo isso que a gente está falando, de uma reforma administrativa, de gestão de pessoas. Que tipo de servidor que eu preciso, que tipo de estrutura que eu preciso para atender? Será que é o Estado mesmo que precisa fazer esse atendimento? Eu posso qualificar a área da saúde, talvez seja onde o terceiro setor seja mais organizado. Então, será que eu não poderia ter uma participação do terceiro setor? E aí vem as formas de prestação de serviço público que a gente precisa mudar. Que tipo de convênio que eu posso fazer? Que tipo de... Como eu faço para trazer esse terceiro setor? As Santas Casas são exemplos. Né? Como eu faço para trazer esse terceiro setor agora para essa área de perícia também? Né? Como funciona em cada departamento. A gente já está terminando o programa de hoje. Daniel Bonatti contando para a gente um pouquinho sobre reforma administrativa, trouxe nesse segundo bloco vários exemplos bacanas que o pessoal está acostumado a ver no dia a dia. Então, Dani, obrigada de novo por ter aceito o nosso convite. Daqui a pouco a gente fala sobre mais coisas, tá bom? Obrigado, espero ter atendido a expectativa. Esse foi o Alesp Conecta de hoje, que contou como uma reforma administrativa bem feita ajuda a população a diminuir custos e tempo de serviço. Até o nosso próximo programa.